Quebrada constrói a vida, escola e educação na periferia. Eu sou Adriana de Barros e hoje a nossa conversa é sobre educação na periferia, onde crianças e adolescentes devem receber do Estado o que rege a Constituição brasileira, um direito. Mais que isso, qualidade e equidade para todos. Para essa conversa, o Educa Podcast convidou o músico Kaneda Mukhtar. Falei certo, Kaneda? Mukhtar. Kaneda Mukhtar. É isso aí. Vocalista, trompetista e trombonista da banda Asfixia Social, que lançou o projeto Livro-Disco, Sistema de Som, A Quebrada Constrói. Temos também a professora Cláudia Regina Dias, historiadora, pedagoga e alfabetizadora, que trabalha desde 1991 na Prefeitura Municipal de São Paulo como professora, exercendo ao longo desses 30 anos outros cargos designados dentro da educação pública. Cláudia sempre foi ligada aos movimentos sociais como apoiadora. Temos aqui também o Felipe, um dos fundadores e integrante do grupo Vozes Poéticas, VOPO, junto aos alunos da EMF Paulo Carneiro, na Vila Maria, em São Paulo. E temos a honra também de receber o Gustavo, que é um dos alunos do VOPO. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tudo bem, Claudinha? Tudo ótimo, minha querida. E você, Kaneda, tudo certo? Tudo certinho, tranquilo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E você, Felipe? Beleza, tudo certo. E você, Gustavo, tudo certinho? Tudo ótimo, gente. Um beijo, bom dia. Bom, o nosso tempo não é tão longo, mas primeiro eu queria fazer uma breve apresentação de vocês, do que a gente já disse na abertura, e queria também que cada um falasse um pouco da relação de vocês com a arte e com a educação. Então, eu vou começar aí com a poesia e a música, né? Com as crianças e os adolescentes da periferia. O Kaneda, eu já conheço há um tempo, por conta do Asfixia Social. No mesmo dia conheci a Claudinha e também conheci esse trabalho de vocês, do Vozes Poéticas. Kaneda, me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação na periferia. Tem umas histórias bonitas suas, de como você entrou na música. Me lembro direitinho também do dia que você contou do menino no farol, né, que te abordou. Conta um pouco pra gente sobre você. Bom, sou músico há 13 anos praticamente, né? Tô com Asfixia Social e comecei a caminhada no hip hop, mas sempre misturando diversos outros elementos da música, né? Do rock, do reggae, do samba, trazendo uma influência assim que eu cresci, né? Do ambiente que eu cresci. E aí, nessa caminhada da música, me envolvendo com a cultura hip hop e com outros estilos da cultura de rua, acabei vendo essa função social que teve grande importância para mim, né? Mas essa poesia crítica que fez parte da minha formação, que vem, né, do hip hop, mas que também vem dos estilos de música jamaicanos e tudo mais, inclusive do samba. Então, toda essa crítica social fez parte da minha formação enquanto pessoa e eu vi a extensão dessa música no meio social, né? Como ela impacta nas comunidades, como ela impacta na formação dos jovens, né? Como eu. Então, fui vice-presidente do núcleo de hip hop Zuma Luma, no Embu das Artes, durante alguns anos, e passei a participar de alguns projetos dentro de escolas a convite de professores maravilhosos, como o Felipe, como a Claudinha, e outros que eu tive o prazer de conhecer nessa caminhada. Então, eu passei a enxergar e a ver a importância desse novo formato de educação, que é tão urgente, que inclui o contexto, não só o contexto escolar, mas o contexto ao redor da escola, né? Que traz o ambiente externo da escola para dentro do universo escolar. Isso considera, né, a cultura local, a linguagem, que é tão fundamental
da gente trazer para dentro desse universo escolar e transformar essa educação em algo eficaz, né? A eficácia da educação depende dessa linguagem e desse conteúdo casados ali, em que tudo isso é transmitido de uma forma considerando o contexto, né, em que o ambiente, né, em que esse jovem está inserido. Então, passei a ver tudo isso e a partir dessa história que você contou, né, de um rapaz no Farol que me abordava sempre, a gente sempre trocava ideias sobre música e tal, ele via aquela Kombi grafitada passando, um dia ele me recitou uma poesia, eu recitei outra para ele, e ele falou, mano, eu quero vender seu CD no Farol, traz para mim um CD, pelo amor de Deus, eu quero vender seu CD no Farol, acho muito louco, é da rua para rua, tem que estar na rua. E aí eu falei, cara, eu vou trazer alguma coisa melhor para você. E aí foi aí que eu cheguei dentro das escolas onde eu estava fazendo essas palestras, entre aspas, e sugeri que a gente fizesse um livro juntos, com a colaboração desses alunos, né? E os alunos passaram, então, a me ajudar na ilustração desse livro-disco aqui. Ele demorou 3 anos para sair e eu já desenvolvia outros trabalhos dentro das escolas, mas ele foi todo ilustrado por alunos da rede pública de São Paulo, né? Então, estou passando aqui para o pessoal que puder assistir depois esse podcast, né, em formato de vídeo, mas eu estou mostrando aqui para vocês e tem tudo isso no formato de um livro-disco que a gente lançou e se chama Sistema de Soma Quebrada Constrói, em que o Gustavo também participou, ele está aqui com a gente hoje, e vários outros alunos, né? A gente costuma dizer que esse livro tem 1000 participações, porque realmente foram mais de 1000 alunos que participaram do processo de ilustração desse livro-disco e dezenas de artistas que participaram tocando, tal. O Gustavo até cantou com a gente, então é um processo de construção coletiva. E aí, acho que está explicada essa relação entre música e escola na minha vida. Claudinha, e você? Conta mais um pouquinho para os nossos ouvintes sobre sua trajetória na educação. Aliás, é muito especial te receber aqui. Eu acho que você é a primeira professora nativa dentro da sala de aula da rede pública que está aqui com a gente. Legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Poxa, é um prazer e uma honra, né? Poder representar os professores da luta. Então, quem sou eu, né? Uma mulher de 54 anos, 3 filhos e aquela coisa toda, né? Carreira, família, né? Luta política. Então, eu me identifico como uma pessoa inquieta no mundo, né? Eu me reconheço como classe trabalhadora. Às vezes a gente vê alguns professores que não se identificam como classe trabalhadora, eu me reconheço como trabalhadora, então estou sempre na luta pelos trabalhadores, sejam eles de qual categoria forem, né? Se disserem assim, se esse cara se considera de direita, de esquerda, eu vou dizer, sou de esquerda, mas não com aquela perspectiva, né, estereotipada, né? Eu sou de esquerda porque eu luto por justiça social e estou sempre nessas lutas. Então, essa identidade minha começou lá atrás, quando eu iniciei na educação pública, como você disse, há 30 anos atrás, né? Lá na Brasilândia, eu comecei. Bem bacana, porque eu era uma menina recém-formada, que sempre teve um viés mais progressista, mas quando você chega na quebrada, quando você chega na periferia, que você vai aprender a ser educação, a ser educadora, né? Então, eu não podia estar apartada dos movimentos sociais, apartada da comunidade. Aí eu participei de mutirão de construção de casa com os meus alunos, né? Eu tinha 19 anos, né? Então estava muito assim latente aquilo tudo que eu tinha estudado. Sou filha da classe média baixa, trabalhadora, mas não sou da periferia, né? No sentido estrito da palavra, né? Uhum. Então estava eu lá no magistério lutando aquilo que eu acreditava, mas vivenciando essas políticas públicas que neste momento estavam em pauta lá, né? Além disso, quando você fala sobre arte, educação, cultura, no meu currículo, ou seja, naquilo que eu separava para trabalhar no meu viver, no meu dia a dia, eu tentava romper com essas lógicas mais engessadas, né? De educação, né? Reprodução das lógicas do capital, tentava romper com isso, sempre muito numa perspectiva de aprendizado, errando, fazendo de novo, né?
E aí meu currículo, aquilo que me identifica como educadora, ele foi construindo uma lógica mais crítica, né, mais emancipatória. Então, o que eu trazia para trabalhar com os meus alunos tentava romper com o tecnicismo, né? É onde entra a música, a arte, a cultura de forma geral, né? Queria que o Felipe também falasse um pouquinho sobre o trabalho dele com Vozes Poéticas. Felipe, você pode fazer um resumo da sua biografia? Imagino que tenha muitas histórias. Eu acho que eu vou pegar já o gancho da Cláudia, porque a gente tem uma concepção de educação muito parecida, né? Se não igual. Eu, inclusive, para mim é um prazer estar aqui dividindo a fala com a Cláudia, porque eu ingressei na prefeitura em 2011 para 2012, e eu já conhecia a Cláudia, né, pela militância e tal, e eu também tinha muito esse anseio. Eu sou estrangeiro, eu sou chileno, eu acho que isso é importante eu pontuar uma questão, e quando eu me formei, eu fiz o concurso do Estado e eu fui indeferido. Eu me baseei no Estatuto do Estrangeiro e na Constituição, claro, que diz que o estrangeiro tem todos os direitos, tal, mas o Estatuto do Servidor Estadual, ele sobrepõe o Estatuto do Estrangeiro, que é um estatuto do tempo da ditadura. Mas no Estatuto do Estrangeiro, ele tem um viés ali de entender o estrangeiro como um certo inimigo, tal, mas ele diz de algumas garantias. E eu não fiquei atento à garantia de poder acessar o serviço público. Então, eu fiz o concurso, fui indeferido e fui trabalhar na escola particular, enquanto eu entrava com um processo de naturalização. Eu tenho uma filha, que agora vai fazer 15 anos, então o meu processo, ele relativamente foi rápido. R$ 1.500. Depois, é o valor que eu paguei para me tornar, para ter o RG brasileiro. Eu presto concurso novamente para o Estado e presto para a Prefeitura. E aí eu acabo passando. Porém, na Prefeitura, já desde 2002, o estrangeiro ele poderia ingressar, né? Eu não consegui acumular os 2 cargos, eu acabo saindo do Estado e continuo na Prefeitura. Eu também venho com esse ímpeto de uma educação diferente. E aí é onde a Cláudia entra, porque nessas trocas de ideia, a gente sempre discutiu romper com essa lógica realmente tradicional em termos de pedagogia. Realmente sala de aula, e entender a educação dessa forma mais ampla. O VOPO, só falando aqui rapidamente, ele tem um contexto de surgimento. Isso é importante. Ele surge em 2013, ele surge em num determinado, podemos dizer, numa determinada gestão, era a gestão do Haddad. Em 2012 para 2013, há essa mudança da gestão que era do Kassab para o Haddad. Então, haviam 3 perspectivas que estavam muito presentes nas discussões na escola. Era o protagonismo juvenil, né? O segundo, a questão da educação integral, mas não em tempo integral, mas entendendo o sujeito ali. Eu vou dizer assim com as minhas palavras, entendendo o sujeito não só com a cabeça, o intelecto, mas as mãos e o coração. E a discussão sobre território. Gustavo, sua vez, meu amor. Eu falo menos que ele, hein? Eu sou o Gustavo, tenho 16 anos, sou germiniano, sou ex-aluno do Paulo Carneiro, a escola que o professor Felipe ainda estuda lá. Não, né? Dá aula lá, na pandemia não tá dando tanto, mas enfim. Sou aluno dele, sou integrante do VOPO desde o 5º ano, VOPO Vozes Poéticas. Coletivo de poesia, não grupo fechado, coletivo, né? Uma coisa assim mais chique. Tô desde o 5º ano atuando com eles. O grupo é constituído por vários jovens de várias idades, com pessoas que já estão na faculdade
E a pessoa mais jovem que a gente tem no Vopo tem 7 anos, né, Felipe? Você pode responder agora. Isso. Então, são galeras de muita idade. E o Felipe, ele só tá aí para ser o responsável para fazer uma apresentação numa escola, alguma coisa, porque praticamente o Vopo é da gente. O próprio Felipe zoa que ele é o nosso desorganizador. Quem faz o Vopo existir são os próprios alunos. Então, a nossa atuação é justamente lutar pela nossa realidade, falando o que a gente pensa, o que a gente acredita e espalhando a nossa mensagem por aí. E é isso que eu também faço. Lindo. Caneda, você acha que há uma asfixia social na periferia e na escola de periferia? A gente pode mencionar aqui a frase I can't breathe, eu não consigo respirar em português, que foi repetida incessantemente por George Floyd enquanto era sufocado por um policial. Você sente essa asfixia na periferia e na escola da periferia? Tenho certeza que sim. A gente pode repetir essa frase no dia a dia, e a asfixia social vem justamente de uma história dessas. Eu tinha 8 anos de idade, eu já convivia, né, na periferia de São Paulo, mas eu estava morando no interior na época. E uma coisa que me marcou bastante, eu estava assistindo televisão com meu irmão, e aí aconteceu o caso, né, que ficou emblemático na época no país, o caso do ônibus 174. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra asfixia. Foi a primeira vez que eu ouvi, eu tinha 8 anos de idade. Aquilo me marcou muito, porque eu vi, né, toda aquela situação que aconteceu, que foi transmitida em rede nacional, e o Sandro do Nascimento, que é o rapaz que sequestrou aquele ônibus, ele foi liberando os reféns, e na última refém que ele tinha uma professora grávida ali como refém, e o policial foi tentar atirar nele e acabou matando a professora grávida. E eu lembro certinho que depois o cara foi asfixiado dentro do camburão. E eu era moleque, eu era criança, né? E eu vi aquilo tudo na televisão e aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque a televisão tentava dizer que o cara tinha matado a professora, mas as imagens mostraram que quem matou a professora foi um policial, né? Quem atirou, e deu para ver na imagem, quem atirou, quem causou aquilo ali foi um policial, né? O despreparo do policial, né, a vontade de acabar com aquilo ali acabou matando tanto a professora, e depois os caras asfixiaram o Sandro do Nascimento dentro do camburão. E aí a história do Sandro do Nascimento, que está documentada em filme e tal, né? Ele era um dos sobreviventes do massacre da Candelária, né? Da chacina da Candelária. Então ele tem toda uma história de realmente um moleque que cresceu na rua, tal, que usou droga, que foi para delinquência, que foi preso, tal, que tinha um histórico, né, da criminalidade ali, mas foi marginalizado, né? Porque ele estava à margem da sociedade, né? Ele era um excluído desde criança, né? E aquele cara foi asfixiado dentro do ônibus, né? Dentro do camburão. Aquela foi a última asfixia que ele sofreu. Então ele sofreu várias no cotidiano dele. Então a banda surge disso aí. Eu acho que isso aí, né, foi um nome natural, assim. Quando eu comecei a cantar rap e eu queria colocar um nome no grupo, esse foi o primeiro nome que veio, né? A gente vive em constante asfixia, né? E essa asfixia do Sandro do Nascimento, que ele viveu a vida inteira, ele acabou tendo a última dele dentro do camburão, mas ela continua. E acho que essa frase, tenho certeza que essa frase, né, eu não consigo respirar, ela pode ser dita aí continuamente no dia a dia de qualquer cidadão de qualquer periferia no mundo. Não é um problema só do Brasil. A gente viu nos Estados Unidos, né? E a gente pode olhar para o Nego Beto, que foi asfixiado dentro do Carrefour, a gente pode olhar para várias outras asfixias, né? Anteontem, um rapaz em São Vicente tomou um mata-leão de um policial porque ele estava vendendo água na rua. Então, assim, acho que essa asfixia, ela tem vários níveis de asfixia, e essa asfixia social é constante e mata muita gente, infelizmente. Muitos pobres, né? Pobres, pretos, brasileiros, jovens, principalmente. Claudinha, você trabalha há muitos anos como professora na Prefeitura Municipal de São Paulo, né, com cargos na educação, e sempre esteve ligada a esses movimentos sociais. Tem um cuidado educacional especial ao trabalhar com esses movimentos e vivenciar esses movimentos sociais?
Poxa, Adriana, é uma questão importante essa que você traz, né? Tá dentro dessa questão de currículo, sim, mas de ação, né? A educação, ao meu ver, ela não pode se auto-intitular como o espaço humano que vai redimir o mundo, né? Sozinha ela não vai fazer isso, mas ao mesmo tempo ela tem que ter lado. Tem que ter você, enquanto educador, precisa ter um lado. E no meu caso, é o lado da justiça social, é aquele que a gente precisa estar vivo nos movimentos sociais. Então, as instituições, as políticas públicas, elas precisam a todo momento permear o trabalho da gente na sala de aula, nas ações intra e extra classe. Essa coisa que o Kaneda fala, né, do território, do espaço local, sempre foi um mote na minha vida, sempre foi um mote na minha carreira profissional, né? Então, levar cultura, levar lazer, né? De alguma forma, a arte, na sua multiplicidade, ela precisa acontecer, mas não como algo que vá formatar a periferia, porque a periferia tem a sua capacidade, lá dentro tem muita crítica, tem muita cultura, e se não for valorizada, né? Se ela não for estimulada a crescer, a se potencializar, ela vai ficar sempre sendo consumidora de uma cultura externa, e não aquela que é potente, latente no território. E foi aí que, em alguns momentos da minha vida, eu construí alguns projetos, entre eles um que chamava Diálogos Culturais nos Territórios. A gente ia para o território e tentava, como os instrumentos institucionais, dar vida àquilo que já existia, mas também levar aquilo que não existia. Foi o caso do Kaneda, foi o caso da asfixia social, foi o caso do VOPO, quando eu conheci o Felipe e a gente conseguiu construir esse diálogo maravilhoso. Esses meninos, Adriana, você não tem ideia o que são esses meninos do VOPO. Eu posso imaginar. Mas tem muito VOPO por aí que não é potencializado, né? Então, assim, o Da Rua para a Rua, que foi o projeto do Kaneda, possibilitou que crianças ouvissem trompete, mas também que falassem da quebrada, que falassem da sua vida. Então, essa relação sempre existiu na minha carreira. Você falou uma coisa que eu queria jogar lá para o Felipe, que você falou, tem muito VOPO por aí. E aí, Felipe, você também, com esse olhar de professor da rede pública, com a missão de trazer e incentivar a poesia para crianças e adolescentes da favela e da periferia, como é possível fazer isso? Como é possível a gente descobrir esses VOPOs que tem em todos os lugares e que a gente tem aqui um VOPO com a gente hoje, que é o Gustavo, né? Mas assim, como a gente incentivar esses novos meninos para o VOPO? E a outra curiosidade que eu tenho é se a poesia para eles é uma crônica social da realidade em que eles vivem. Fazendo ação, não é? Dialogando sempre com a teoria. Acho que é assim. Como eu disse, em 2013, a gente cria um projeto de cultura latino-americana, e aí eu apresentei a poesia latino-americana. Pablo Neruda, Gabriela Mistral. E em uma das atividades, os jovens me mostraram algumas poesias que eles já faziam. E eu percebi que inclusive com vergonha, porque falando, mas aqui eu não sei se combina, nada a ver com essa poesia de amor que você mostrou do Pablo Neruda, né? Nada a ver com essa coisa que você mostrou aí do José Martí, do Mário Benedetti. Quando eu li, eu falei, olha, isso daqui já existe. Isso daqui se chama literatura marginal periférica. E apresentei para os jovens algo que já estava na rua, que eram os saraus de periferia, que eram os slams. Então, assim, o VOPO, ele pegou algo que já estava da rua e botou dentro da escola. Né? Depois, assim, como eu disse, né, nessa gestão aí de 2013 e tal, que você tem, por exemplo, o Sérgio Vaz fazendo parte de algumas provas. Você tem poetas da periferia que estão ligados com a literatura periférica, muito mais presente no currículo. E outra coisa também que foi possível, pensando nessa questão de território,
e depois eu gostaria que o Gustavo completasse a minha fala para falar do sarau, mas é apresentar em vários locais. Porque é através dessa apresentação, dessa exposição, que, por exemplo, nós tivemos a felicidade de contribuir com a criação de um outro coletivo, lá no Marechal Rondon, que é o Amor. Né? E, como a Cláudia disse, outros VOPOS. Então, toda vez que a gente era convidado por outras escolas, e para isso precisava ter uma articulação entre educadores, pensar a escola para além da unidade, foi aí que alguns jovens falaram, caramba, eu também quero expressar minha voz. Porque, na verdade, o que importa para nós é isso, é esse sentido mais ético do que o jovem tem para ser dito. A poesia ela é um instrumento, assim como no nosso grupo a gente também tem o pessoal ligado com a música e tal. Né? E algo que para nós é muito importante, Adriana, é, para além de tudo isso, contribuir com a nossa quebrada. E para isso nós fazemos o sarau, né? Se o Gustavo puder comentar um pouquinho sobre o que é esse sarau nosso. Eu quero saber do Gustavo como ele se sente sendo um participante desse coletivo, como isso reflete dentro da escola, e aí já emenda também falando do sarau. Eu, como vou poeta, eu acho que eu identifiquei mais sobre a minha realidade. Por exemplo, eu comentei antes de começar que eu sou bolsista de uma escola particular. Ganhei uma bolsa na escola particular. E é curioso saber que muita gente de lá apoia esse pessoal de direita, esse pessoal chato, etc. São colegas que eu tenho que conviver. É curioso ver eles comentando sobre algumas coisas, tipo, falando sobre a minha realidade, não perguntando sobre eu que vivo na minha realidade. Então, eu, como vou poeta, dentro da minha comunidade, da onde eu vivo, eu tenho mais... crítica social. Eu sei sobre a minha realidade, entende? Ser vou poeta não é totalmente ser a sensatez, mas é entender da onde você vem. E sobre o sarau, o Felipe acabou não comentando, mas a gente não fica apenas dentro da escola. Como a Cláudia falou, existem muitos outros VOPOS por aí. Outras pessoas que também precisam conhecer mais sobre você, sobre sua sociedade, entender o seu local. Então, a gente apresenta em diversos lugares, em céus, em escolas, que justamente para colocar aquela plantinha de entender o que você é, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo. Então, a gente faz os sarais nas escolas, em outros lugares que chamam a gente, já fizemos em praças públicas, já fizemos na ocupação do Douglas Rodrigues. E basicamente isso, a gente sai por aí, a gente não ficou preso só dentro da escola, e o que a gente sentia saiu para fora para conhecer os outros lugares, as escolas que também tem dentro da comunidade, que não são só no Paulo Carneiro, o próprio Marechal Rondon, que fez o coletivo deles. Então a gente sai por aí apresentando a nossa realidade para as pessoas identificarem a sua realidade e daí continuar esse movimento da gente. Muito bom. Caneda, desde quando eu assisti a primeira vez o Asfixia Social, eu falei, ai, nossa, é uma banda de rap, hip hop. Putz, não, é punk, tem um mal aí do Garotos Podres participando. E aí, depois, ouvindo o disco de vocês, eu fui ainda além. Eu ouvi um reggae, um rock, um rap, um ska, hardcore, até MPB. Ou seja, vocês, o Asfixia é uma banda de múltiplas expressões. Na periferia, você sente que tem uma preferência por algum estilo? Ou também tem essa múltipla expressão? E eu pergunto isso porque vocês também falam que o Asfixia é um verdadeiro crossover de referências. Qual é o som da rua para a rua? E como é trabalhar com projetos ligados à rua, à cultura de rua? A periferia brasileira e o Brasil são representados por essa diversidade. O Brasil é um país diverso, né? A gente tem aqui um professor chileno dando aula na rede pública na zona norte de São Paulo, que é uma região habitada por diversos povos, né? Que representam, no final das contas, o povo brasileiro. Mas na escola dos caras tem latinos, bolivianos, brasileiros, nordestinos, africanos, assim, eu falo as origens, né? Indígenas e tudo isso com europeu, com tudo misturado. O povo brasileiro é isso.
Se a gente quiser encaixotar a cultura produzida na periferia brasileira, olha o tamanho do Brasil, a gente, né, está cometendo um equívoco enorme. O que eu acho que acontece é outra coisa. A gente tem uma mídia, né, uma grande mídia que tenta criar um estereótipo para a periferia. Dizer que na periferia só existe aquilo ou aquilo. Em determinados momentos isso se torna moda e aí as pessoas vão absorvendo. Porém, a periferia é muito ampla, muito diversa, religiosamente, culturalmente, enfim, e etnicamente, né? Então, eu acho que quando a gente, né, o asfixia social surge, ele surge nesse contexto, porque a mistura estava presente ali na nossa juventude muito forte. Então, a gente vem dessa mistura, não tem como, e cada um ouvindo um tipo de música, amigos ali na rodinha, ali passando música um para o outro, a gente decidiu montar uma banda que expressasse realmente aquela diversidade que era o nosso cotidiano ali na quebrada. Então, né, o rap com rock, com samba, com forró, com tudo que a gente pudesse colocar e agregar, justamente para transmitir que a cultura de rua, ela pode ser diversa, né? Eu acho interessante que a gente está falando aqui sobre o quanto o hip hop é uma ferramenta para ampliação desse senso crítico dos jovens e o ativismo na periferia. E o hip hop, a gente tem que deixar claro que é uma cultura ampla também. Hip hop não é só o rap, né? O hip hop, ele abraça, né? Eu fui abraçado pelo hip hop, entendeu? A gente costuma dizer que o hip hop salvou a nossa vida, que o hip hop foi o pai que a gente não teve. E foi isso mesmo, entendeu? Mas quando a gente fala da poesia periférica, aí a gente pode ampliar isso ainda mais. A poesia periférica, ela não é só do hip hop. A poesia periférica é a poesia periférica. E a poesia está presente em diversas linguagens, entendeu? Então, quando a gente entende esse conceito da poesia periférica, né, que o Felipe citou aqui, que é essa expressão, essa linguagem, que tem essa autenticidade, essa forma de se expressar, que é da periferia, isso se torna um movimento e acho importantíssimo as escolas olharem para isso e os artistas olharem para isso, né? O artista que não é do hip hop também olhar para isso, porque ele pode muito bem transitar nesse meio da educação e construir muitos trabalhos, né? A música, ela não é restrita só ao espaço da música. Existem diversos espaços onde a música pode estar presente na vida das pessoas. Eu acho que a escola é um espaço onde a arte, a cultura tem que estar ligada à educação, né? Essa arte, essa cultura, elas são fundamentais para a gente construir uma educação, né, que nem eu disse lá atrás, eficaz, que realmente chega na vida do jovem, que muda, transforma a vida do jovem e vice-versa, né? Que o artista possa aprender com isso também. Eu queria saber da Cláudia, ele promove isso, como o Caneda também disse lá no começo, são mais de 1.000 participações especiais num trabalho. Eu queria saber da Claudinha como é que foi orquestrar tudo isso e por que é tão difícil a gente ter mais projetos como esse do Asfixia Social nas escolas. Quanta coisa importante, hein? Acho que a gente precisava de uma série para falar sobre isso. Eu, na época que eu conheci o Caneda, eu estava no órgão central, eu não estava na escola, né? Então, como o Felipe disse, o Caneda disse, eu tentei ser a ponte entre os projetos e as escolas. Agora, pensa comigo, Adriana, a educação ela não é homogênea, né? Ela é formada por sujeitos constituídos pelas suas próprias histórias, pelas suas memórias, aquilo que a identifica, as suas ideologias, né? Então, para alguns, vamos colocar assim, educadores em geral, mas aí quando eu falo educador, estou falando de diretor, CP, professor, comunidade, alunos. Nem todo aluno é um poço de rebeldia. Tem muito aluno que reproduz as lógicas estabelecidas pelo sistema. Então, qual foi o desafio que eu senti na época, né? Primeiro, contato com os diretores para poder chegar com o Asfixia dentro da escola. Já era um parto, né? Porque, mas como assim um roqueiro, um hip hop vai vir aqui numa EMEI? Numa EMEI, para quem não sabe, é uma escola de crianças de 4 a 6 anos, e a gente levou o Asfixia para uma EMEI, para que eles fizessem a poesia, ilustrassem o livro, né? E tem lá no livro desenhos das crianças pequeninas, né? Mas romper essas barreiras de uma educação tecnicista, tradicional, não é fácil. Tem que convencer, tem que mostrar que a cultura, porque a educação, né, historicamente, o que a educação traz dentro de um espaço, discutir
o que a humanidade já construiu enquanto história, né? Enquanto perspectiva. Agora, essas crianças, esses adolescentes, eles são sujeitos históricos, eles têm a vida deles, eles têm aquilo que é possível trazer e dialogar com a música, com a arte, com tudo. Validar essa ação não foi fácil, mas foi tão prazeroso, menina, quando a gente conseguia chegar, e aí levamos para o Paulo Carneiro, para o Rodrigues Alves, para uma série de escolas que, tradicionalmente falando, ou eram consideradas, eu vou falar uma palavra feia, o lixo do lixo da educação, porque os índices eram horríveis, né? E é de lá que surge o VOPO, né? Uma escola potente, mas ao mesmo tempo esquecida pelas políticas públicas tradicionais. Então, assim, desdobrar esses espaços de formação, tanto com alunos quanto com professores, porque depois eu até usei mais, eu levei o Asfixia para dentro de um curso de professores. Eles foram tocar para nós, mas não é qualquer música, não é qualquer letra, né? É a música e a letra da rebeldia, da revolução, da transformação. Então, também não adianta você abrir espaços para reproduzir lógicas. Você tem que abrir espaços para questionar, criticar e romper com o status quo. Então, foi um pouco isso. E é difícil por quê? Porque a educação é tradicional, porque as pessoas são tradicionais, porque as pessoas acham que estar no poder, então o professor é o poderoso dentro da sala de aula. Tem que romper com isso. Tem que ser uma educação democrática, popular, crítica, onde haja horizontalidade das relações e não verticalidade. Foi um pouco isso que eu tentei fazer com essa galera maravilhosa do Asfixia, que eu conheço maravilhosamente bem, e também do VOPO, do Amor, dos grupos culturais potentes da Prefeitura de São Paulo. Ô, Caneda, você vê que a Claudinha ela teve uma batalha aí, né, a ser travada para levar o seu projeto para dentro da escola, e você vê também que foi com sucesso, né? Foi um sucesso que ela alcançou lá dentro. Você acha que, além da arte, a escola precisava ter mais conexões com os jovens da periferia e das comunidades? Que a educação brasileira precisava cumprir ainda mais essa missão artística e social? Ter outros projetos? Eu quero saber isso primeiro de você, e depois eu queria que o Felipe também comentasse, e o nosso querido Gustavo também falasse enquanto aluno. Você pode me falar? Eu vi essa movimentação da Cláudia e eu me formei numa escola também, né? No ensino médio. Quando eu me formei nessa escola, eu tentei voltar para essa escola. Olha, para você ter ideia, em 2012 e 2013, a gente passou por 120 escolas de Pernambuco, com um projeto relacionado à educação no trânsito. E a gente fez um espetáculo de hip hop justamente para ensinar os jovens sobre educação no trânsito por meio dessa linguagem, que é a linguagem das ruas, né? E tinha tudo a ver. Deu super certo, a gente fez isso em várias escolas do Nordeste, né, tal. Quando a gente volta para São Paulo, eu fui falar na minha escola, onde eu conhecia vários professores, porém a direção bateu a porta na minha cara. Eu nunca fiz nenhum projeto dentro da minha escola desde que eu voltei. Por quê? Porque é justamente o que a Claudinha falou. Em determinados lugares, você tem uma gestão, uma direção que não olha para isso, né? Que estão ali nesse tradicionalismo que acaba fechando as portas para tudo que tá diferente da cartilha. E aí a gente entra nesses dois lados da moeda. De um lado, você tem as pessoas tradicionais que querem continuar com essa educação tecnicista, que a Claudinha falou aqui. O que é essa educação? É a educação que passa adiante o conhecimento para que ele simplesmente, né, empurre a informação adiante para que o aluno ouça e reproduza. Né? Não é uma situação em que existe troca entre os sujeitos ali envolvidos, né? E você tem do outro lado da moeda professores que querem o quê? Que estão cansados de tentar ensinar alguma coisa e os alunos não estão nem aí para isso. Tipo, entrar por um ouvido, sair do outro, e o moleque, né, se aplicar aquilo na vida dele, vai ser só para realmente cumprir tabela, vamos dizer assim. E aí esses professores estão cansados disso, o que eles querem? Eles querem interagir com o aluno. Tipo, o que você quer aprender? Né? Qual que é o seu interesse? O que você traz para mim? Então, se você traz isso para mim, eu trago de volta para você alguma coisa. E aí, nessa troca, você tem uma relação de educação que é mais humana, que é uma educação que tem essa relação de realmente de passar, de receber esse conhecimento e trabalhar esse conhecimento
de forma a potencializar o aluno, desenvolver o potencial que esse aluno tem e dar nas mãos dele essa caminhada que ele pode trilhar. E eu acho que esses professores, eles estão por aí também. Muitas vezes em escolas que são tradicionais, mas o professor está trancado dentro de sala de aula, frustrado porque não consegue desenvolver o que quer, entendeu? Mas tem escolas que já olham de outra forma, porque são tantos os problemas, né, que essas escolas estão vivendo, principalmente escolas públicas, escolas estaduais mais ainda. Tem escolas que não estão tendo aula de sexta-feira, por exemplo. Você chega de sexta-feira, não tem professor, aí você chega lá, os alunos estão fazendo o que quer. Justamente por quê? Porque não tem esse cuidado, né? Ou é 8 ou 80, não tem esse cuidado em olhar para essa rebeldia, essa vontade de transformar o mundo dos jovens, não se tem o cuidado de olhar para isso e transformar isso em algo positivo. Eu estava numa outra conversa com professores da rede esses dias, em que eles estavam tão cansados de tentar fazer algo e não conseguir, que eles estavam buscando essas soluções. E as soluções estão aonde? Justamente nos modelos que não são os modelos tradicionais, entendeu? E aí o jovem, ao participar disso, como eles citaram aqui, o Paulo Carneiro é uma escola numa quebrada, né, que vive uma realidade econômica bastante assim, difícil para as pessoas que estão ali ao redor. E o Paulo Carneiro é uma escola hoje que que não só eu, mas muitas pessoas têm como exemplar, porque de lá surge esse projeto tão bonito. E ele surge de uma coisa simples, que é o quê? Dar voz ao jovem, dar voz, dar protagonismo ao aluno, né? E aí ele se sentindo parte disso tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar do que é dele, né? A escola é dele, o espaço é dele, a fala é dele. Então ele vai desenvolver isso. Então eu acho que essa dificuldade está nesse pensamento tradicional, mas existem vários professores, né, que estão afim, que estão buscando. E aí que entra o papel do artista, aí que entra o papel da comunidade, de cobrar os seus direitos, do artista de ir lá apresentar o seu projeto, de conversar, de buscar editais, de buscar formas de viabilizar esses projetos. Tipo, eu também dei o passo adiante, entendeu? Sacou? Tipo, eu fui convidado, mas eu também falei, pô, eu quero fazer, eu tô afim de fazer. E aí demonstrando todo esse interesse, essa vontade de fazer tal, com as ferramentas corretas, né? Ou seja, entendendo esse universo complexo que é o universo da educação, a gente consegue, com certeza, romper essas barreiras aí e realmente transformar. Professor Felipe, e você? O que você acha dessas conexões com esses jovens das comunidades da periferia? Essa missão artística e social? Como o Caneda disse, né, e o coletivo escolheu, né, foi uma jovem, né, a Karine, escolheu esse nome, Vozes Poéticas, e para ter a voz precisa ter escuta, né? Então, eu acho que quando o Caneda fala assim, surgiu de algo simples, é simples, foi a escuta dos jovens. É isso. Então, assim, o que o jovem tem para dizer? Existem vários estudos sociológicos, né, que apontam, por exemplo, para uma juventude mais hedonista, individualista, né, do funk ostentação e tal, né? Fruto, lógico, do sistema que nós estamos vivendo, né? Mas espera aí, será que o jovem quer se contentar com isso? E uma resposta, por exemplo, para mim, muito significativa, foram o movimento dos secundaristas em 2015. Porque talvez ninguém esperava que depois, lá dos anos 60, 70, não é, com uma juventude muito mais engajada, enfim, os movimentos estudantis mais fortes, aí depois a gente teve nos anos 90, aí os caras pintadas e tal, mas também ninguém esperava um movimento assim de reação a algo que estava sendo imposto pelo Estado, né, de um novo ensino médio tal. Vamos pensar, 200 escolas se insurgiram contra o Estado. Isso é muito forte. Então, assim, o Vopo nasceu nesse contexto também. Por isso que eu estava querendo mostrar que, assim, o sujeito ele é fruto também de uma atmosfera, de um ambiente que o está impulsionando. Inclusive, um dos jovens que também fundou o Vopo, o Caio, ele estava na ETEC em 2015, ele, lá na sua ETEC, ele foi uma das lideranças dessa ocupação, né? Então, assim, quando eu vejo o que se desdobrou do Vopo, eu vejo muita potencialidade nessa escuta do jovem, Adriana. Uhum. O Vopo, quando ele nasce, muitos
professores, tal, né? Por exemplo, o Gustavo, ele foi apresentado por uma professora, falou, esse menino fala bem, ele é inteligente, coloca ele no Vopo. Mas muitas professoras queriam tirar o jovem da rua. Falou, bota no projeto, bota no contraturno, porque esse jovem, ele vai sair da rua. Eu falei, caramba, elas não estão entendendo que, na verdade, a gente quer ir para a rua. A gente, na verdade, o Vopo, quando ele surge como um coletivo, e a gente sempre teve o cuidado, e eu tive sempre esse cuidado também da gestão, do Vopo ter a sua autonomia, ter a sua independência, não ficar sempre 100% conectado à escola. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente também institucionaliza o coletivo. Então, eu sempre tive a preocupação maior de dialogar com as famílias, muito mais do que com a direção. Então, assim, porém, a potencialidade disso, só para você ter uma ideia, Adriana, através do Vopo a gente conseguiu muitas coisas. Vou falar uma agora, assim, recente. Nós conseguimos, né, ser visto por um projeto de mobilidade urbana que vai doar 6 bicicletas para a escola para uso coletivo. Então, assim, isso por alguém viu o Vopo, não, eu preciso ir lá naquela escola, tal. Então, a gente também acredita nessa questão. Quando a gente está fazendo a apresentação, nós estamos levando o nome de uma comunidade, a gente está levando o nome da ocupação Douglas Rodrigues, da Área 4, da Cidade Nova, da Rua da Bicicleta, do Singapura. A gente está levando o nome de um território e estamos levando o nome da nossa escola também. E apesar de que hoje no Vopo também tem jovens que não são só do Paulo Carneiro, né? Que conheceram pelo Sarau, tal, né? O Sarau na comunidade. Depois, se o Gustavo quiser complementar a minha fala. Ô, Felipe, deixa eu te falar só uma coisa. O Gustavo ele falou uma coisa muito interessante, né? É até legal que ele está nessa transição da escola pública para ser bolsista de uma escola particular, e ele disse, eles não sabem a minha realidade, né? Eu conheço a deles, e eles não conhecem a minha, eles falam da minha como se eu não existisse, né? Então, assim, eu acho que ele só confirmou que, assim, que o Vopo sim saiu, né, da escola, saiu ali da periferia, né, que é importante, que é isso, porque aí, por meio dessa, de circular, né, é que desenvolve também a empatia, o respeito, a aceitação. Para o próprio Gustavo, assim, eu acho demais isso que está acontecendo na vida dele. Depois eu quero que ele até fale, né? Porque pode ser que eu esteja tendo uma percepção diferente, mas assim, você vê que ele circula por tudo, não é isso? Adriana, através também do Vopo, nós conseguimos dialogar com uma empresa que é do território, a Cometa, que fez projetos lindíssimos, assim, voltados para a fotografia, principalmente. E eles levavam os jovens a alguns espaços, para a Avenida Paulista, para o MIS, Museu da Imagem e do Som. Então, imagina, o Museu da Imagem e do Som fica lá nos Jardins. Então, assim, mas a gente nunca abandona, assim, se é um princípio nosso, é aquela coisa, tanto é que a gente termina a nossa apresentação sempre com a pergunta, quem nós somos? Então, essa nossa essência social, ela é muito importante. Eu queria ouvir o Gustavo falando um pouco sobre isso, Gustavo. Você acha que tinha que ter mais essas conexões como você teve com o Vopo nas escolas? É extremamente necessário existir esse tipo de projeto, porque se a gente não for atrás, não vai ter tanta gente que vai vir atrás. Por exemplo, esse aqui é o meu diploma Paulo Carneiro, que eu não sei se vocês vão estar enxergando. Domingo fez 1 ano que eu me formei no Paulo Carneiro e o Felipe viu que eu fiz um negócio muito bonitinho, eu postei uns negócios assim, etc. E eu comentei que em 2011, ou 2014, acho que foi em 2011, a revista Veja, ou era o jornal Veja também, não me lembro, falou que o Paulo Carneiro, publicou que o Paulo Carneiro era a pior escola municipal de São Paulo. Agora imagina, e eu entrei em 2011, meu primeiro ano, obviamente eu não sabia disso na época, porque eu era um mirim. Mas o pessoal mais velho, imagina o que é na cabeça de um jovem, você está numa escola pública, na sua realidade, que já não é das melhores, porque a gente não tem atenção do Estado, não tem muita resistência, precisa.
E aí imagina isso na cabeça de um jovem, pensar, ok, eu estudo na pior escola municipal de São Paulo. Isso é necessariamente culpa do jovem? Não é. Necessariamente culpa dos professores? Também não é. É a falta de atenção para a periferia do governo, a falta de atenção conosco. Então, é extremamente importante existir esses tipos de projetos que chamem os jovens para ter o seu protagonismo, para você se conhecer, para conhecer a sua realidade. Tanto que, claro, eu naquela primeira fala, eu falei que a gente apresentou em vários lugares, mas esqueci de comentar que a gente apresenta na própria comunidade. Que a gente já apresentou na Douglas Rodrigues, que é aqui do lado. A gente já fechou uma capela que tem na área 4 e transformou num local do nosso sarau. E que é justamente importante a gente começar isso na nossa comunidade. Né? De pegar jovens de 15, 16 anos, pegar o microfone e falar dentro da sua comunidade o que você pensa. E daí ir surgindo para os outros lugares. Ô, Gustavo, você imagina a sua vida sem o Vopo, como seria? O fato da gente conhecer a nossa sociedade, conhecer a nossa comunidade, conhecer os outros lugares, o fato de eu estar numa escola particular e entender o que é um aluno, isso é um caso meu, um aluno falar para mim que o Boulos invade território. E aí eu aproveitar e falar, tipo, ok, eu, Gustavo, moro num território que a gente não tem escritura. Eu moro do lado de uma ocupação, tenho um monte de família. Então, se você acha que eu também roubo, entende? Que eu estou invadindo um território, que eu sou uma pessoa terrível, então que você termine a amizade comigo, porque a culpa não é minha, não é? E isso é exatamente o caso que aconteceu recentemente, entende? Bom, gente, nós estamos aqui mais de uma hora conversando, a gente está chegando aqui no final, eu já quero deixar um convite para a gente repetir, para dar seguimento a essa conversa, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Quero conhecer o Vozes Poéticas, apesar de já ter visto uma apresentação curtinha de vocês lá no lançamento do álbum do Caneda, do Asfixia Social. Mas, para terminar a nossa conversa, eu quero que vocês digam em uma frase o que é a educação. E quero saber quem vai começar agora, hein? Que eu sempre escolho, mas hoje eu vou deixar para vocês decidirem em uma frase o que é educação. É uma troca em que a gente se permite conhecer, a gente se permite passar adiante, buscar a transformação e, com certeza, essa transformação passa pela vontade, né? Pela vontade, não é só pelo conteúdo, mas pela vontade de mudar o mundo. Deu tempo de eu escrever. Vamos lá. Eu escrevi aqui, vou ler. Educação para mim é revolução, é rebeldia, é transgressão, mas também é amorosidade. É um dos caminhos para a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica de indivíduos e da sociedade como um todo. Sempre na busca da construção de um mundo mais justo, fraterno e democrático. Muito bom. Professor Felipe. Educação para mim é fé, mas não é a fé metafísica abstrata, é a fé da prática, é a fé do povo. Eu acho que toda vez que a gente educa, a gente lança uma esperança, uma fé no povo. Isso é educação para mim. Gustavo, você, meu bem, o que é educação para você? Complexo. Educação para mim é autoconhecimento e resistência perante uma sociedade que tanto nos oprime. Uhul! Muito bom! Chique. Obrigada, Amém. Caneda, obrigada, Claudinha, obrigada, Felipe, obrigada, Gustavo. Foi um prazer ter vocês aqui. Quero agradecer. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, curti demais. Adorei. Foi um prazerzaço.